Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, eu gostaria de, nesta manhã, conversar um pouco com vocês sobre um assunto que hoje é um assunto tenso, é um assunto complexo, é um assunto onde não tem existido unanimidade entre pastores, onde até certo constrangimento da parte de alguns em tocar no assunto, outros exageram ao tratar do assunto, e por isso é necessário nós termos um balizamento claro, seguro na Escritura, para não ficarmos à mercê das ondas que vêm e que vão. Eu queria conversar um pouco com vocês então sobre a questão se os dízimos são ainda para hoje. Eu escrevi, juntamente com o pastor Arival, um livro que saiu recentemente, Dízimos e Ofertas são para hoje, e Deus me inclinou a escrever esse livro por uma razão simples. Todas as vezes que eu postava algo nas redes sociais sobre dízimo, chovia de críticas as mais ácidas, e de herege a explorador dos fiéis, acontecia. Palavras assim, bem fortes. Eu gosto muito do senhor, mas nesse ponto o senhor não é bíblico. Acho que o senhor ensina a Bíblia, mas o senhor se desviou da palavra, nesse ponto. Então hoje, quando você diz que você é dizimista, e que você crê nessa verdade bíblica, e que você ensina essa verdade bíblica, para alguns você é um herege, para alguns você é um apóstata, para alguns você é um explorador. E nós não queremos ir 1 centímetro além da Escritura e não queremos ficar 1 centímetro aquém da Escritura. Por isso eu queria tratar esse assunto hoje com vocês aqui. Eu não vou ler um texto específico, porque não é meu propósito expor um texto da Bíblia, mas tratar do tema do assunto. Eu queria começar, esse livro eu escrevi sobre dízimos com 3 capítulos, depois o pastor Arival escreve 3 sobre ofertas, e nos 3 capítulos que eu escrevi, o primeiro capítulo eu trato dos desvios, dos excessos, dos posicionamentos de exploração, que tem, de certa forma, fortalecido essa posição de oposição. Porque quando você encontra um líder religioso extremado, ensinando aquilo que não está na palavra, ou usando de artifícios psicológicos, de técnicas de comunicação, ou de pressão emocional, ou afastando-se do ensino bíblico, quem não é cristão bota todos nós no mesmo balaio, rotula todo mundo. E se existe um discurso que o homem quer ouvir, é esse: você está desobrigado hoje de ser um dizimista, porque dinheiro é algo muito sensível. A única entidade que Jesus tratou de Senhor na Bíblia foi o dinheiro. Jesus não chamou o diabo de Senhor, Jesus não chamou César de Senhor, Jesus não chamou o mundo de Senhor, mas ele chamou o dinheiro de Senhor. Ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e as riquezas. E o dinheiro é um senhor que exige dedicação exclusiva. É por isso que Jesus Cristo disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E, portanto, há muitas críticas, inclusive de gente da mais alta categoria teológica no Brasil, contra o dízimo. Há teses de doutorados contra o dízimo. Há pastores conceituadíssimos
de igrejas históricas contra o dízimo. O que vamos fazer? Então, primeiramente, vamos levantar aquilo que eu chamaria de os desvios. Primeira coisa que eu quero destacar é a manipulação para arrecadar dinheiro. Eu rodo por aí, para esse Brasil afora, já preguei em mais de 1.500 igrejas, e em alguns lugares eu tomo verdadeiros sustos, quando eu percebo que a parte mais elaborada do culto é a hora do levantamento de ofertas e dízimos. Onde você nota claramente que a intenção daquele pastor ou daquele pregador é arrancar o último centavo que o cara tem no bolso. E ele usa de artifícios para que ele alcance esse propósito. E fica claro que o sucesso daquele culto é medido pela quantidade de dinheiro arrecadado naquele culto. Quando um culto público se transforma num instrumento, não de adoração a Deus, mas de arrecadação de dinheiro, perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Nós não podemos entrar por esse caminho. Eu estava escutando um cidadão certa feita, num programa de televisão, e ele estava expondo sobre Gênesis 22. A exposição até bonita, do sacrifício de Abraão, de entregar Isaac. E eu acompanhando assim, agradando do que ele estava expondo. Quando ele chega na conclusão, ele disse o seguinte: bom, Abraão sacrificou o seu Isaac. Você tem que sacrificar o seu Isaac. Então, você tem um carro? Dê o carro para a igreja. Você tem um apartamento? Passa o apartamento para o nome da igreja. Você tem o dinheiro na poupança? Transfira o dinheiro da poupança para a igreja. Bom, aí ele matou o texto, né? Ele torceu o texto. Aí você percebe que toda a pregação que ele fez não tinha uma intenção de edificar o povo, de instruir o povo, mas tinha uma intenção de induzir o povo ao erro. Esse tipo de prática leva as pessoas a se oporem ao dízimo, porque pensam que todos vão ser igual àquele cidadão que estava induzindo o povo àquele erro. Segunda coisa, é a ideia da oferta como barganha. Nós podemos fazer uma coisa errada com motivação errada. Nós podemos fazer uma coisa errada com motivação certa. Nós podemos fazer uma coisa certa com motivação errada. E nós podemos fazer uma coisa certa com motivação certa. Por exemplo, existe a lei da semeadura, não existe? Quem semeia pouco, colherá. Está na Bíblia isso. Mas se eu chego para a minha congregação e digo assim: você tem que dar tanto, porque se você der tanto, você vai receber tanto mais. E essa for a motivação, virou barganha. Então a minha motivação em ser fiel a Deus não é porque eu quero glorificar a Deus. Não é porque eu quero que o reino de Deus avance. Mas eu quero mais. Então, como eu sou uma pessoa que ama o dinheiro, e se eu vou dar 10 e vou receber 100, então esse é um bom negócio. Isso é um bom negócio, é um investimento na Bolsa Celestial, sucesso garantido. Você está fazendo a coisa certa, mas a sua motivação não está boa. Virou negócio. E isso nós não podemos fazer. Temos que fazer a coisa certa, com motivação certa. Você não entrega o dízimo prioritariamente para ter mais, porque se você está fazendo isso, você está amando o dinheiro, você está amando o lucro. Seu projeto aí não é amar a Deus e glorificar a Deus e ver a obra de Deus avançar. Então, esse negócio de barganha com Deus, você vai dar tanto, e se você der tanto, você vai receber tanto mais. E aí induz o camarada o seguinte: você quer ficar rico, você quer crescer, você quer ter mais coisa, faça isso. A motivação não está boa, mesmo fazendo a coisa certa. Terceira coisa que eu acho que tem visto por aí afora: falta de transparência no trato com o dinheiro arrecadado. Vocês conhecem hoje igrejas que são empresas.
onde o patrimônio é do pastor, onde tudo que entra é do pastor, onde o que entra ninguém sabe quanto entrou e nem para onde foi. Esse tipo de prática nós não podemos concordar. Não está de acordo com a Escritura. Nós precisamos lidar com o dinheiro com muito cuidado, porque nós precisamos manter intacta a credibilidade do ministério, a integridade das motivações. Quer um exemplo? Quando o apóstolo Paulo faz aquele levantamento de ofertas para as igrejas da Judéia, e ele faz isso durante um bom tempo, e ele recolhe um dinheiro considerável, porque até o rei ficou interessado no dinheiro arrecadado, lá em Cesareia. Mas, ao levantar os recursos, Paulo nomeia, há uma nomeação de uma equipe, de um time para levar o dinheiro. Paulo podia levar sozinho, mas ele faz questão de não levar. Por quê? Para manter integridade. Não lide com o dinheiro sozinho. Ainda que você seja íntegro, você tem que evitar a aparência do mal. Aparência do mal. Então, é preciso ter transparência. Quanto entrou, para onde foi, o que foi feito com esse dinheiro. Qualquer pessoa, nós não fazemos isso, eu conheço o nosso sistema, mas eu acho que você deve ter a mesma prática. Se uma membro da igreja precisar chegar na tesouraria da igreja, eu gostaria de saber como é que está. Nós temos condições de dar relatório de cada centavo que entrou e para onde o dinheiro foi. Integridade. Quarta coisa que eu tenho visto é o problema, infelizmente hoje, do desengavetamento das indulgências com novas roupagens. É triste isso, mas está na mídia, todo dia, toda hora. Então, nós estamos voltando ao período do misticismo. Se vendia uma lasca da cruz de Cristo, lá na Idade Média. E alguém já fez um cálculo que se juntar todas as lascas da cruz de Cristo que foram vendidas, dava a construir a Arca de Noé. A multiplicação da madeira. Então, hoje as pessoas estão vendindo rosa ungida, lenço ungido, toalha suada, e por aí afora. Até tijolo para construir a Nova Jerusalém já estão vendendo. Esse tipo de prática é que gera, de certa forma, essa resistência, essa oposição, porque botam todos na mesma fila. Nós não podemos entrar por esse caminho. Bom, o que eu tenho notado ainda é a questão da armadilha que se usa para pegar o dinheiro das pessoas, do medo, da culpa e da ganância. Se você não entregar, Deus amaldiçoa a sua vida. Se você não entregar, você vai estar debaixo de maldição. Você não entregar, você vai ficar pobre. Você vai para o inferno, ou você vai ficar capengando na vida. E não obstante, a desobediência traz grave risco mesmo. Nós não precisamos usar truques de ameaças dessa forma, de pressão psicológica, para levar a pessoa à obediência. Nós podemos e devemos ensinar a Bíblia. Nem mais, nem menos. Nem adocicando a mensagem, nem exagerando a mensagem. Restringindo-nos ao ensino bíblico. Tenho visto hoje igrejas chamadas empresas, onde o púlpito é um balcão, onde o evangelho, às vezes até diluído, é um produto, onde os crentes são consumidores, onde o templo é uma praça de negócios, onde o vetor que move tudo é o lucro.
Para fechar, o que eu tenho visto por aí é o problema hoje do mercadejamento da palavra. É tratar pregadores e cantores como astros de cinema. É a tietagem evangélica. Isso é um pecado grave. E nós não podemos entrar por esse caminho. É o cachê que o cara cobra para pregar ou para cantar. E eu penso que todos vocês imaginam da mesma forma, nós devemos aprender a ser generosos. Mas eu entendo uma coisa: se você convida um pregador e ele exige, eu vou, mas eu cobro tanto para pregar, na minha opinião, ainda que você tivesse o propósito de dar uma oferta maior, você deve desconvidar essa pessoa. A motivação não está boa. Nós não podemos fazer do evangelho um comércio. Deixa eu lhe dar um exemplo assim engraçado de uma experiência que eu tive. Eu estava pregando nos Estados Unidos, uma igreja de um colega meu lá de Vitória. E ele é uma pessoa muito espirituosa, muito engraçada, e ele convidou um da época dos estrelas da música gospel para ir lá. Aí ele ligou para o cidadão aqui no Brasil e disse: ô meu irmão, eu gostei tanto que você viesse participar conosco de uma programação especial da igreja, e etc, etc, etc. E o irmão respondeu: aleluia, eu vou com o maior prazer. Com um detalhe: primeiro, eu quero 2 passagens de primeira classe. Segundo, eu quero que você me bote no hotel 5 estrelas. Terceiro, eu quero um carro de luxo no aeroporto à minha disposição. Quarto, eu quero que você deposite antecipadamente $10.000. Quinto, eu quero que você tenha o compromisso de vender tantos CDs. Aí o pastor disse assim para ele: ô irmão, eu estou encrencado para atender você. Primeiro, porque não tem hotel 5 estrelas na minha cidade. Eu sou pastor de uma cidadezinha do interior aqui, próximo à grande cidade, mas não tem hotel 5 estrelas na minha cidade. Segundo, que eu não tenho um carro de luxo para te deixar no aeroporto à sua disposição. Terceiro, que eu não tenho $10.000 para botar na sua conta agora. E quarto, porque eu já perdi a vontade de te convidar. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu não estou de forma nenhuma dizendo que nós não devemos ser generosos e honrar as pessoas que nós convidamos. O que eu estou dizendo é que isso não pode virar um comércio. A motivação não pode ser financeira. E nós temos que vigiar o nosso coração, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Motivação certa. Bom, quais são hoje as principais críticas que se fazem à prática contemporânea do dízimo? Primeira crítica: o dízimo é da lei cerimonial. A lei cerimonial foi abolida por Cristo. Logo, eu estou desobrigado de ser dizimista. Como é que nós vamos responder uma crítica dessa? Primeira coisa, o dízimo não é apenas da lei cerimonial, até porque ele não é da lei cerimonial, ele foi instituído por Deus muito antes da lei ser dada. O primeiro registro claro de dízimo na Bíblia é Abraão. 430 anos antes da lei ser dada. Então, ele não pode ser o pacote da lei cerimonial. O dízimo faz parte da lei, sim, foi incluída na lei. O dízimo está presente também nos livros históricos, não apenas no Pentateuco. O dízimo está presente nos livros poéticos. O dízimo está presente nos livros proféticos. O dízimo está presente nos evangelhos. O dízimo está presente nas epístolas. O dízimo está presente em toda a Bíblia. Aí a pessoa entra com outro argumento. Bom, esse argumento não vale, dizem os críticos,
Porque também a circuncisão existiu antes da lei. Fez parte da lei. E hoje nós não circuncidamos mais as crianças com 8 anos de idade. Então o argumento de que o dízimo era antes da lei não vale. Dizem os críticos. Como é que você responde uma situação dessa? É verdade. A circuncisão é anterior à lei. A circuncisão fez parte da lei. E é verdade que hoje nós não mais praticamos a circuncisão. Por que não? Porque assim como a Páscoa foi substituída pela ceia, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Mas me mostre na Bíblia onde algo substituiu o dízimo. Ao contrário, Jesus ratifica o dízimo. Em Mateus 23, Jesus Cristo diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas, justiça, misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, a prática do dízimo. Agora, dizem os críticos, não. O que Jesus está combatendo aí é o problema do farisaísmo, e não referendando o dízimo. Mas vamos ler o texto. É claro que Jesus está dizendo aí uma censura, fazendo uma censura aos escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, as hortaliças menores. O que Jesus está combatendo aqui é o dízimo? Não. O que Jesus está combatendo aqui é a prática errada dos escribas e fariseus. Que prática errada? Os escribas e fariseus usavam o dízimo como escudo, como amuleto, como salvo-conduto. Sou dizimista? E agora está tudo bem. Eu conheci um cidadão que descreveu o seguinte: Jó não era dizimista. Porque se fosse, nem Deus podia tocar na vida dele. O cara é forte. Essa era a ideia dos escribas e fariseus. Sou dizimista? Estou blindado. Sou dizimista? Então o resto é resto. Sou dizimista? Então Deus está obrigado em me abençoar. E Jesus Cristo não combate o dízimo, Jesus combate a prática errada do dízimo. A prática da ostentação. Agora preste atenção comigo. Aqueles que argumentam que eu não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei e eu não estou mais debaixo da lei, sim da graça, por coerência hermenêutica, também estariam isentos da justiça, da misericórdia e da fé, porque justiça, misericórdia e fé fazem parte da lei. Quem é a pessoa em sã consciência que diz hoje que eu estou isento da justiça, da misericórdia e da fé? Jesus arremata o argumento em Mateus 23, e diz o seguinte: devias fazer essas coisas. Vocês estão negligenciando o principal da lei, justiça, misericórdia e fé. Mas ao fazer essas coisas, justiça, misericórdia e fé, vocês não estão isentas das outras coisas, a prática do dízimo. Então, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Logo, Jesus não combateu o dízimo, Jesus ratificou, confirmou a prática do dízimo no Novo Testamento. Se é verdade que não mais praticamos a circuncisão, porque era anterior da lei, fez parte da lei, não é verdade que o dízimo sendo anterior à lei, estando na lei, agora não existe mais. Não é verdade. Outro argumento que se usa: o dízimo
era para sustento dos sacerdotes e dos levitas. Hoje não tem mais sacerdotes e levitas, logo nós estamos isentos de entregar o dízimo. É verdade que hoje nós não temos mais sacerdotes e levitas no mesmo aspecto que tínhamos lá. Porque quem eram os sacerdotes e os levitas? Uma tribo. Hoje, quem são os sacerdotes? Todos nós. Somos raça eleita, sacerdócio real. Porém, quando você vai para a Escritura, o mesmo sistema de contribuição para os sacerdotes e levitas, que eram os dízimos e as ofertas, o apóstolo Paulo referenda o mesmo modelo para os obreiros agora do Novo Testamento. Se não, vejamos. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 9. Olha aí o que ele está escrevendo sobre esse assunto. 1 Coríntios capítulo 9. A partir do versículo 7 até o versículo 15, ele faz a seguinte argumentação: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Olha como ele está retomando a lei. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo por não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Se você notou, Paulo está pegando aqui exatamente a maneira como se sustentavam os sacerdotes na lei, para dizer que esse mesmo modelo é praticado e deve ser usado como referencial para sustentar os obreiros no Novo Testamento. Então, nós não temos mais sacerdotes, até porque Abraão pagou dízimo a quem? Melquisedeque. Jesus é sacerdote de que ordem? Da ordem dos levitas? Não. Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E se Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, nós, filhos de Abraão, pagamos o dízimo a quem? Aquele que testifica que vive. Jesus Cristo, Hebreus 7:8. Então notem vocês que o Novo Testamento não é contra, ao contrário, o Novo Testamento referenda e ratifica e fortalece a tese do dízimo. Outro argumento que as pessoas usam para contrariar o dízimo: eu não sou dizimista, dizem o seguinte: é porque o dízimo era para o sustento do templo, e hoje nós somos o templo. Ok, é verdade que o dízimo era para o sustento do templo. Por isso, não entregar o dízimo, Neemias 13 diz que é desamparar a casa de Deus. E aí você lembra Joel, o livro de Ageu, que quando o povo retornou do cativeiro,
eles começaram a construir o templo, depois houve um embargo legal lá por parte de oposição, e eles pararam a construção do templo no meio do caminho e começaram a construir casas para eles, apaineladas, casas chiques, casa bonita, e a casa de Deus ficou desamparada. Aí Ageu entra no negócio, dizer que eles estavam fazendo errado. E ele diz o seguinte: se você não é fiel a Deus, devolvendo a Deus o dízimo e desamparando a casa de Deus, entra um princípio aí. Você é como receber um salário e botar num saco furado. O que você deixa de entregar, que é de Deus, querendo reter indevidamente para você, é a mesma coisa de botar num saco furado. Vai vazar. Vai vazar. E diz: se você também trouxer sobra para Deus, Deus vai só para isso, porque Deus não é Deus de resto. Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus de primícias. Agora veja mais, o dízimo não era só para o templo, nem só para os sacerdotes e levitas, não. Para quem mais era o dízimo no Velho Testamento? Para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Então, se lá na antiga aliança, que era uma ênfase centrípeta, para dentro, quanto mais o dízimo é necessário hoje, quando a igreja vive uma realidade centrífuga para fora. Não só para construir templos, para sustentar missionários, não só na pátria, mas além fronteiras, e também para assistir os necessitados. O princípio permanece. Então, uma crítica que não faz sentido. Outra crítica que as pessoas fazem: eu não sou dizimista, porque não entregar o dízimo, segundo Malaquias 3, acarreta em maldição. Vós, a nação toda, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Mas Jesus já levou a minha maldição sobre a cruz, então essa pregação aí é inócua hoje. Se Jesus já levou a minha maldição sobre a cruz, eu não estou mais debaixo de maldição, não sendo dizimista. É verdade que Jesus levou a nossa maldição sobre a cruz, é verdade. É verdade. É verdade que quem está em Cristo não está debaixo dessa maldição condenatória. Mas também é verdade que quando um crente peca, seja por ignorância, seja por rebeldia, ele está sujeito às consequências do seu pecado. E mais, o pecado de um crente é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso do que o pecado de um incrédulo. Porque o crente peca contra o conhecimento, o crente combate o pecado em público e às vezes o pratica em secreto, e quando um crente peca, isso é um escândalo no céu e um escândalo na terra. Logo, essa crítica aqui também não tem fundamentação. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu preciso entender é o seguinte: em vez de eu ficar arranjando desculpas para reter o que é de Deus, eu deveria criar motivos para ser generoso com o que é de Deus. Eu li um livro, estava comentando com os pastores hoje no café, ontem no jantar, né? Nós conversávamos sobre isso, que me abençoou muito. Esse livro, ele trata sobre generosidade, ele não está traduzido em português ainda, e o autor começa o livro dando uma dica muito legal. Ele diz o seguinte: vá no supermercado, compre um jarro bem bonito de vidro. Se você for chique, compre de cristal. Bote na sua sala, para todo dia você passar e olhar essa jarra. Só uma coisa, você não vai botar flor na jarra, você vai botar terra. Terra. Todo dia você passa e olha para a jarra, para lembrar você duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo,
Para onde você vai? Você vai para o pó. Então, quem é você? Apenas um traço entre pó e pó. Baixa a bola. Baixa a bola. Pergunta: do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Também nada, porque você não tem caminhão de mudança em enterro, nem gaveta em caixão. Então você também não tem nada. Porque tudo que está nas suas mãos é de Deus. Você é mordomo de Deus. E diz Paulo em 1 Coríntios 4:2 que o que Deus requer dos dispenseiros ou dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. Se o dono é generoso e você é mordomo do dono, a única maneira de você ser fiel ao dono é sendo generoso com o que é do dono. O maior problema que as pessoas têm em serem dizimistas e generosos ofertantes é a síndrome de dono. Porque se eu acho que eu sou dono, eu quero para mim, para o meu deleite, para o meu prazer, para o meu conforto. Mas se eu entendo que eu não sou dono, e que o dono que me constituiu como mordomo dos seus bens é generoso, a única maneira de eu ser fiel ao dono é ser generoso com o que é dele. Quando você encontrar uma pessoa tentando dar desculpas para não ser generoso, é porque o coração dela ainda está prisioneira do dinheiro. E o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Que desculpas as pessoas estão dando? Outra desculpa: eu não sou dizimista, porque a contribuição do dízimo, ou a contribuição no Novo Testamento, melhor dizendo, deve ser voluntária e não imposta. Não foi assim que Paulo ensinou? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Está aí o Novo Testamento ensinando. Mas pegar esse texto de 2 Coríntios 9:7 e aplicar para o dízimo é ferir a hermenêutica sagrada. Porque Paulo não está tratando de dízimo. 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e 9, Paulo está tratando de uma coleta especial, de uma oferta especial, que ele está levantando para enviar para as igrejas, para os crentes pobres da Judéia. Isso não é dízimo. É a mesma coisa, por exemplo, de a 8ª igreja chegar o pastor aqui na frente e dizer: meus irmãos, nós temos uma cidade aqui no estado de Minas Gerais que está passando um momento difícil. Os crentes lá teve uma enchente, a casa caiu e os irmãos estão sem casa para morar, sem comida, é uma tragédia. Então nós vamos fazer um levantamento de oferta para enviar para aqueles irmãos. Aí é correto e legítimo o pastor dizer: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Porque você já viu, e eu também, alguém chegar assim: agora eu quero que vocês entreguem o trízimo. Bom, mas quem me deu autoridade para mudar o que Deus estabeleceu? Outros dizem: não, a nossa igreja está fazendo um desconto, fazendo uma liquidação, uma promoção. Agora todo mundo pode acertar o dízimo, vamos fazer o dízimo por 5%. Eu não tenho essa autoridade de mudar a palavra de Deus. Eu não tenho essa autoridade. Então, preste atenção nisso. Cada um contribua segundo tiver proposto o seu coração, e aí, mas eu não estou propondo nada, então eu não vou contribuir com nada. Os irmãos, eu não estou feliz, não estou com alegria, então eu não vou contribuir. E eu pergunto a você: você faz uma dívida no banco de R$5.000, aí você chega para o gerente e diz: olha, gerente, eu não estou propondo no meu coração pagar essa dívida, então eu não vou pagar.
Você chega para o eu não estou muito alegre, não, então eu, como não estou com alegria para pagar, eu não vou pagar. Dívida você paga alegre ou triste, varão, com raiva ou feliz. É dívida. Dívida. Eu não dou dízimo, eu entrego dízimo. Eu dou o que é meu. É por isso que Malaquias diz que roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais, vós a nação toda. E a palavra roubar lá não é roubar de batedor de carteira, não. É de assaltante. É de botar o 38 na cara do cidadão. Me dá o que você tem. À força. Afrontosamente. O crente que não entrega o dízimo, ele está afrontando a Deus, assaltando a Deus, apropriando-se indebitamente daquilo que não é dele. Outra pessoa chega e diz o seguinte: bom, eu não sou dizimista, porque o dízimo tem sido usado para construir templos, e Jesus nunca mandou construir templos. Aí você chega à seguinte conclusão: primeiro, é claro que Jesus não mandou construir templos, e nem você encontra essa ordem no Novo Testamento, até porque não havia licença da parte do Império Romano para fazer isso. Quando o embargo legal acabou, a igreja cristã começou a construir templos. Mas esse argumento é fajuto, porque crente se reúne, não? Vai reunir aonde? Debaixo da ponte? Se você não vai reunir debaixo da ponte, você vai ter que alugar um espaço. Não tem que pagar. Ou você vai construir templo. Então o princípio permanece. É para o sustento da casa de Deus. É para sustentar missionário. É para enviar missionário. É para socorrer os pobres. É para pagar os obreiros que vivem da palavra. Aliás, se você ler 1 Coríntios 9, como nós lemos parte, Paulo abriu mão do salário. Lembra disso que ele abriu mão? Para não criar problema. Abriu mão em que igreja mesmo? Igreja de Corinto. Por quê? Corinto era o quê? Uma igreja mão de vaca. Pão dura. Só que quando Paulo saiu da igreja, foi para Éfeso, ele manda uma carta para a igreja de Corinto. Sabe o que ele faz naquela carta? Puxa a orelha da igreja. Por que ele puxa a orelha da igreja? Porque a igreja não tinha pagado para ele o quê? O seu salário. Então preste atenção nesse particular aqui. Olha aí, 2 Coríntios 11. Vamos ver o que Paulo diz para a igreja. Eu, se eu fosse membro da igreja de Corinto, ficava com vergonha. Olha aqui, capítulo 11, versos 8 e 9. Olha o que ele vai dizer para a igreja: despojei outras igrejas, e recebendo o salário para vos poder servir. Que é isso, Paulo? Você era nosso pastor, e outra igreja que pagou seu salário para ser nosso pastor? Eu falei, é verdade, vocês não me pagaram. Versículo 9: e estando entre vós ao passar privações. Paulo, você era nosso pastor e passou privações? Passei, deu vontade de ir no McDonald's, não tinha dinheiro para comprar um lanche. Vocês não pagaram meu salário? Passei privações sim, enquanto era pastor de vocês. Mas não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Os irmãos da Macedônia eram ricos ou pobres? Pobres. Que isso, Paulo? Quer dizer que os irmãos pobres da Macedônia é que vieram aqui em Corinto, quando você era nosso pastor, para suprir suas necessidades? É verdade, vocês não pagaram meu salário. Olha isso. Agora, olha o tiro de misericórdia que ele dá nessa igreja, no capítulo 12, verso 13. Ele diz assim para a igreja de Corinto: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Sabe o que ele está dizendo? É uma vergonha. Sabe, igreja de Corinto, vocês foram inferiores a todas as demais igrejas, num quesito:
Vocês não pagaram o meu salário. Perdoe-me essa injustiça. Eu devia ter cobrado de vocês. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que o obreiro tem o quê? Direito de receber da igreja que ele é pastor o seu digno sustento, seu digno salário. Não se ata a boca do boi que debulha. E Deus não está preocupado com o boi, diz Paulo. Deus está preocupado com os seus servos. Dois extremos nós não podemos ter. Nós não podemos ser pastor por causa de dinheiro. Você conhece aquele tipo de pastor que chega na igreja, louvado seja o Senhor, Deus me mandou para cá, e eu tive assim muita alegria, porque Deus me orientou para vir para cá. 2 meses depois já recebe um convite com duplo salário, uma igreja maior. Diz: meus irmãos, o Espírito Santo está me conduzindo para uma nova direção. Nossa motivação não é dinheiro, mas a igreja não pode reter daquele que trabalha aquilo que é digno dele receber. Outra pessoa dizia: eu não sou dizimista. Sabe por quê? Eu não sou dizimista porque o dízimo era o imposto do Estado teocrático, e hoje nós pagamos imposto de renda. Eu já vi pastorzão falar isso. Irmãos, é uma bobagem isso. Eu pergunto a vocês: quando acabou o regime teocrático lá do período dos juízes, e Samuel unge Saul como rei, passando da teocracia para a monarquia, eu pergunto a vocês: o povo foi dispensado de entregar o dízimo porque começou a pagar imposto? Sim ou não? Claro que não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Aliás, isso fica claro na palavra de Jesus em Mateus 22: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você tem compromisso com o Estado, você tem compromisso com Deus. Você paga imposto e você devolve dízimo. Outra pessoa diz: eu não sou dizimista. Sabe por quê? A igreja devia se fazer o seguinte: o que seria correto, dizem esses críticos? Você faz um orçamento. A igreja tem 500 membros. Quais são os nossos projetos para esse ano? Vamos construir um templo, vamos comprar um terreno, vamos mandar 2 seminaristas para o seminário, vamos enviar 3 missionários para o estrangeiro. Quanto custa isso? X. Então vamos fazer agora uma cotização entre os membros para suprir essa necessidade. Resolvido o problema. Mas eu pergunto: é assim que Deus ensina? Nós somos um condomínio agora? Temos cota? Não, eu não posso mudar o que Deus estabeleceu. Eu não tenho autoridade nem para acrescentar e nem para tirar. Isso pode ser pragmático, isso pode ser funcional, mas não é bíblico. Até porque, irmão, sabe quem tem mais dificuldade de entregar dízimo? Não são os pobres, são os ricos. O cara que recebe 100 prata por mês, 100 mil reais por mês, ele tem uma dificuldade de entregar 10 mil. Eu falei: mas é muita grana. Aí o irmãozinho que recebe um salário mínimo, 900 e poucos reais, ele vai lá e entrega 90. Não, eu não sou dizimista, não, eu sou ofertante. Ok. Eu gosto de lembrar do Jacó Silva, os mais de cabelinho branco que lembram do Jacó Silva. Jacó Silva diz o seguinte: antes de você dar um presente, favor pagar a dívida. Não dê um presente tentando com isso isentar-se da dívida. Bom, queridos, outro chega e diz assim: ah, pastor, eu não sou dizimista não. Sabe por causa de quê? Porque no Novo Testamento, não é igual no Velho Testamento. No Novo Testamento, 100% é de Deus. Argumento assim, muito espiritual. Mas a resposta que você pode dar é o seguinte: mas no Velho Testamento também 100% era de Deus.
Quando que algum tempo da história deixou de ser isso? Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e sua plenitude. Sempre 100%, tudo foi de Deus. Mas quem usa esse argumento, agora tudo 100% é de Deus, e agora o nosso negócio é ofertar quando o coração tocar, pode perceber isso, essas pessoas, se você for contabilizar, não entregam 10%, dizendo que 100% é de Deus. Então isso é um argumento, um invólucro de desculpas para encobrir uma mentira. Outros dizem, não, eu não sou dizimista, não, pastor, porque não sobra. É verdade, não vai sobrar mesmo não. Porque se sobrar, Deus não é Deus de sobra. Lá no passado, a gente dava sobra para os cães. Hoje não. Hoje pet tem vida melhor que gente. Se gasta mais dinheiro com cachorro e gato hoje no Brasil que com criança. Mas a Bíblia diz, honra o Senhor com o quê? Com as primícias de toda a tua renda. Então é primícia, não é sobra. Dito isto, irmãos, eu gostaria de abrir o nosso parlamento aqui para perguntas. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, eu tenho muito prazer, porque as desculpas são muitas. E eu gostaria que você e eu aqui hoje pudesse pensar o seguinte: eu não quero ir além, não quero ficar aquém, mas nós precisamos ter resposta para os críticos. Nós precisamos ter resposta para os críticos. Nós temos que dar razão da esperança que é em nós. Nós precisamos fazer algo com consciência, fundamentado na Escritura. Deixa eu usar um outro argumento que é muito comum escutar por aí afora. Pastor, sabe por que eu não sou dizimista? A igreja não administra bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te deu uma ordem, entregar o dízimo. Mas Deus não constituiu você juiz do dízimo que você entregou. Se você está percebendo que a igreja que você está entregando o dízimo não está administrando bem, você tem duas atitudes a fazer. Primeira delas, procure o pastor da igreja. Seja claro sobre isso, pastor, eu sou membro dessa igreja, sou dizimista fiel. Eu acho que tem isso que está acontecendo que não tem fundamentação na palavra de Deus. Porque talvez a liderança precise ser alertada. Mas se você percebeu que você é membro da igreja, é um fiel dizimista, e esse dinheiro não é honestamente administrado, que está sendo desviado para a conta bancária de alguém, ou para o luxo de alguém, e não atendendo à demanda que a Escritura diz, você tem o compromisso de dizer, muito obrigado, eu estou indo para uma outra igreja que leve a palavra de Deus a sério. Tem hora que sair de uma igreja é uma necessidade. Você não sai de uma igreja porque teve um escândalo. O irmão de tal cometeu um pecado grave. Se alguém cometeu um pecado grave, se trata à luz da Escritura, na disciplina bíblica. Mas eu não posso ficar num lugar onde a palavra de Deus não está sendo ensinada com fidelidade. Com fidelidade. Pois bem, está aberto então. Essas duas cadeiras aqui é para quê, meu santo? Eita, chique, hein? Então vou sentar de cá. Bom, irmãos, temos algumas perguntas que vão vir pela internet também. Então os irmãos que estão na internet também podem fazer. Obviamente que vai chover um monte de perguntas e eu só vou poder selecionar algumas. Não sei se os irmãos já fizeram algum tipo de pergunta ao longo da palavra do pastor. Se ficou alguma dúvida nesse tipo de assunto. Se houver, a gente vai dar preferência para responder esse assunto, que é um assunto que o pastor está tratando agora. Do contrário, a gente pode responder depois também algumas outras perguntas. Como diz o pastor Jeremias, você pode perguntar o que quiser, né? E ele responde também o que quiser também. Que puder. Então, e que puder, né? Então, vou recolher os pedidos, as perguntas. Deixa eu ver aqui que já estenderam. E vou selecionando aqui aos poucos. Tem alguma aqui? Aqui, por favor. Obrigado.
Já preencheu? Não. Tem que me dar várias aqui, porque se eu deixar de ler alguma, parece que é marcação, né, gente? Beleza. Irmãos, está um barulhinho na caixa aqui, eu não sei se consegue retirar. Se conseguir, vai ser muito bom. Pastor, pergunta: é lícito manter um obreiro no exercício do serviço cristão, sabendo que ele não é dizimista? Veja bem, está escrito lá na lei que os sacerdotes recebiam os dízimos e que o sacerdote devia dar o dízimo dos dízimos recebidos. Em outras palavras, o sacerdote, o levita que recebia os dízimos das tribos, eles também eram dizimistas. O obreiro precisa ser exemplo. Se porventura esse obreiro não entende o assunto, não crê assim, ele precisa ser instruído. Se por um revés na vida ele deixou de entregar, que não deveria, mas deixou de entregar por um tempo, por uma situação conjuntural da vida dele, eu acho que ele precisa ser confrontado e ensinado à luz da Bíblia a pôr isso em ordem na vida dele. Agora, minha visão, se ele não crê ou resiste, então, se esta igreja tem essa prática, que penso eu ser bíblica, ele não tem condições de exercer liderança espiritual, porque deixou de ser exemplo para os fiéis. Nessa ideia, se a gente tem, seja um ministro que é o pastor, seja um oficial, um líder da igreja, tem que ser ele não pode administrar uma coisa que ele não crê e não participa. Bom, eu acho que essa pergunta aqui é uma pergunta que todos nós já recebemos e vamos continuar recebendo. O dízimo é do líquido ou do bruto? Eu gosto da resposta que o pastor Seni Tavares, que é conhecido de vocês aqui, dá. Você quer receber a bênção do líquido ou do bruto? Fica a resposta aí para você pensar. Talvez alguma dúvida seja, em alguns casos, por exemplo, lógico, se a pessoa é um autônomo, né? E ele tem um negócio dele, e se para o negócio dele ele gasta R$20 para fazer um produto, mas ele lucra 5, obviamente que tem que dar do lucro dele. E não exato, o dízimo é do lucro, né? É do lucro. Agora, se eu recebo, pergunta, eu recebo o meu salário, eu entrego do bruto, porque eu entendo que quando alguma coisa é descontada, eu também sou usufrutuário daquele benefício. Então, eu entendo que se você é assalariado, por exemplo, eu entrego do bruto. É a minha prática e entendo que é o correto. Pronto, entendo que é o correto. Vai chegar e falar assim, não, já tirei meu aluguel, já tirei a conta de luz, já tirei... Veja bem, toda vez que eu começar a fazer conta para subtrair, eu tenho que pensar na minha motivação. Porque não pode ser peso, irmãos. Os mandamentos de Deus não são penosos, diz a Bíblia. É por isso que Deus se importa com motivação. A ação certa precisa vir acompanhada da motivação certa. Esse aqui já foi lido. A infidelidade no dízimo está vinculada à salvação? Ou seja, a sua salvação está condicionada à fidelidade do dízimo? Para mim, salvação está vinculado a crer em Jesus. Pronto, ponto final. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não poderia dizer que o dízimo é um segundo caminho de salvação. Agora, um cristão
genuíno, ele se submete à autoridade da Escritura. Se submete. Pode ter o caso de um cristão verdadeiro ter dificuldade de entender, e eu até creio que gente que se opõe ao dízimo hoje seja gente crente, verdadeiramente crente. Pode ser um problema teológico, que precisa de apologética, que precisa de diálogo, precisa de discussão, precisa de aprofundamento, precisa de conversar à luz da Escritura. O que eu acho que é impossível é um cristão salvo, claro, mesmo entendendo a palavra de Deus, eu não aceito a palavra de Deus, eu desobedeço a palavra de Deus, porque a desobediência resoluta e deliberada, penso eu, é uma evidência da não conversão. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você só é salvo se você for dizimista. Não, a salvação não passa por dízimo, não passa por batismo, não passa por igreja, não passa por ser reformado ou arminiano, não passa por isso. Salvação é em Jesus, ponto. Só Jesus salva, ponto. Agora, o salvo é alguém que se submete à palavra de Deus. Esse é o ponto. E quando o dízimo não é levado à igreja, mas diretamente a pessoas em necessidade? Muito boa pergunta. O princípio bíblico que está lá no Velho Testamento, que também deve reger no Novo Testamento, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Meu papel como crente é entregar e não administrar. Não tenho eu competência de administrar o dízimo. Não, eu sou dizimista, mas eu vou entregar 5% na igreja, 2% eu vou mandar para o missionário lá na Amazônia, 3% eu vou mandar para os pobres que estão favelados. Não, eu não sou administrador do dízimo. Eu posso até, como membro da igreja, comunicar à minha igreja do desejo que eu tenho, que a liderança da igreja estude a possibilidade de atender esta ou aquela necessidade que eu estou vendo, que talvez a liderança não saiba. Mas eu pegar o dízimo, que não é meu, é de Deus, e eu administrar, não é o que o Novo Testamento nem o Velho Testamento nos ensinam. Me perguntaram, só tenho o dinheiro de pagar a conta de luz. Pago a conta de luz ou dou o dízimo? Essa pergunta é, assim, bem sutil. Bem sutil. Porque o que está por trás dessa pergunta é o seguinte: primeiro eu, depois Deus. E o que a Bíblia me ensina, primeiro Deus, depois eu. Porque é uma matéria de fé. É uma matéria de fé. É primícia. Primícia não é o que sobra, primícia é o que vem primeiro. A minha experiência é o seguinte: muitas vezes eu entreguei o dízimo e não fechava a conta do mês. Mas como eu creio que Deus é o meu provedor, eu entrego dele e ele cuida do resto. E nunca faltou. Eu creio assim. A Bíblia ensina assim. Honra o Senhor com as primícias. Ele é o Deus da provisão. A nossa confiança não está na provisão, a nossa confiança está no provedor. Amém. E ele continua sustentando, né? A gente tem visto o azeite multiplicar na nossa vida muitas vezes. Me dá uma parte aqui. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, qual é a prática de vocês, mas experimentem a ser generosos. Experimentem a ser generosos. Veja lá na sua igreja, lá na sua parentela, alguém que esteja necessitado, mas não espere pedir, não. Tome a dianteira e dê uma oferta. Eu tenho visto coisas lindas na minha vida como resultado disso. Olha, Deus
Deus não fica em dívida com ninguém. A Bíblia diz que quem dá o pobre a Deus empresta, e Deus não fica em dívida com ninguém. A alma generosa prosperará. Prosperará. Então, comece essa prática. Oferte. Ensine a sua esposa, o seu marido a ser generoso. Ensine os seus filhos a serem generosos. Mostra para a sua família a bênção que é. E eu não estou falando de retorno financeiro só, não. O que é que Jesus Cristo ensinou lá em Atos 20, 35? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, em vez de fazer conta para reter, abra o coração para dar. Quanto mais você dá, mais você tem. Porque a Bíblia ensina isso. Deus multiplica a sua sementeira. A sua sementeira. Bom, irmãos, temos muitas perguntas, certamente a gente não vai conseguir responder todas, mas acredito que as respostas aqui vão abarcar várias aqui, né? E próxima pergunta. Para ser considerado oferta, o valor deve ser excedente ao meu valor do dízimo? Para ser considerado oferta, o valor deve ser excedente ao meu valor do dízimo? Isso é regra? Veja bem, dízimo, a palavra em qualquer vernáculo significa 10%. Qualquer vernáculo, dízimo é 10%, não é 9,5%, não é 5,5%, 10%. Então você entrega o dízimo e depois você oferta. É claro que se você está entregando uma oferta inferior ao dízimo, você não está entregando a oferta, você não está pagando a dívida. Porque primeiro você paga a dívida, depois você oferta. Há uma crítica que o dízimo não era entregue em moeda, mas entregue 10% em cima do plantio. Também era em dinheiro no Velho Testamento. Era em plantio e em dinheiro. Você tem que entender o seu contexto. O seu contexto. Era uma região agrícola, nem sempre o comércio estava desenvolvido. Então, o produto da terra era entregue. Mas também, quando isso não era possível, era entregue em dinheiro, também no Velho Testamento. Então, o princípio é o mesmo. Como se houver uma igreja que não usa o dízimo e ofertas em obras sociais, parte dele? O que eu entendo no Novo Testamento é que evangelização e ação social caminham juntas. Lembra em Gálatas 2,10, quando Paulo vai para os gentios, os colunas da igreja de Jerusalém disseram para ele: você vai para os gentios, mas não se esqueça dos pobres. Então, uma igreja, ela precisa cuidar não só da alma, mas também do corpo. Vamos pegar me dá só um tempinho para explicar isso melhor. Pensa comigo que no Novo Testamento nós já estávamos recebendo uma forte influência do gnosticismo. O gnosticismo é um concubinato entre a filosofia grega e a religião judaica, e a fé judaica. Qual o problema do gnosticismo? O dualismo grego. Matéria é má, espírito bom. Com isso, não se acreditava em 3 doutrinas básicas do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Bom, isso gerou um problema duplo na igreja primitiva que Paulo denuncia em Colossenses. Primeiro, ascetismo. Segundo, licenciosidade. Se o meu corpo é mau, não vale nada, não presta para nada, então vou castigá-lo. Ascetismo. Se o meu corpo não conta, então deixa usá-lo à vontade. Licenciosidade. Essa filosofia gerou o ascetismo da Idade Média, dos mosteiros. Essa filosofia gerou, mais tarde, lá na Alemanha, o pietismo. Estou interessado na sua alma. E nós até usamos, tantas almas foram salvas. Salvou a alma, que se dane o corpo, que vai morar debaixo da ponte, que passe fome, que passe frio no inverno, e que os demais me aqueçam nesse inverno, demais, não precisa falar o resto.
Então, não é a visão bíblica. Jesus andou por toda parte, ensinando, pregando e curando. Ele cuidou do corpo, cuidou da alma. Uma igreja cristã precisa ser também generosa. Se a igreja não está usando parte dos recursos que entram, que são de Deus, para assistir os necessitados, essa liderança precisa ser exortada com amor, na verdade, para que faça isso. Ok. Bom, isso aqui eu acho que é bem simples de responder. Além do meu salário fixo, é correto dizimar as ofertas que ganhei de minhas ministrações? Duas coisas. Nós usamos com muita frequência o substantivo dízimo passando para verbo. Não é legal. Eu não devo usar a palavra dizimar. Vá para o dicionário e veja o que significa dizimar. É matar, é destruir. Então não vá para o púlpito da sua igreja e fala: meus irmãos, nós temos que dizimar. O cara aqui não sabe o que é, vou sair correndo aqui, eles vão me arrebentar todo mundo aqui. Então, dízimo é uma coisa, dizimar é outra coisa. Então você nunca use no seu púlpito: irmão, nós temos que dizimar. O visitante vai sair desesperado da sua igreja. Se nós entendemos que o que nós recebemos é graça e tudo é graça, devíamos sim. Eu acho que devia dar até mais, já que é extra, né? Se a generosidade devia ir além disso. É sempre fazer a conta para mais, não para menos. Esse é o ponto do coração generoso. Isso mesmo. Bom, um comentário que tem na internet, eu acho que vale a pena responder, porque ele é sutil também e carrega aqui uma compreensão errada. É o seguinte: nenhum crente no planeta se submete completamente aos mandamentos de Jesus. Se seguirmos o raciocínio do pastor, ninguém é cristão. Silogismo falso. Porque veja bem, está se admitindo aí que nós podemos obedecer parcialmente, que nós estamos matriculados na escola da desobediência e que nós devemos levar a sério, mas não tão a sério assim. Isso não é cristianismo, não é isso que a Bíblia me ensina. Não é isso que a Bíblia me ensina. O que a Bíblia me ensina é que eu sou um pecador, que eu sou falho, que eu tenho deficiências. Mas a limitação não está na palavra, está em mim. Eu sou exortado a obedecer, a ser fiel. A ser fiel. Agora, eu não posso com isso criar uma desculpa. Não, você pode ser crente meia boca, mas tá bom, porque não dá para ser crente mesmo não. Então, minha boca serve. Não serve. Não serve. O propósito de Deus em nós é nos transformar de glória em glória na imagem de Jesus. E o nosso projeto é sermos parecidos com Jesus. Para isso Deus nos predestinou. Sermos conformes à imagem do seu Filho, até atingirmos a varonilidade do varão perfeito. Esse é o nosso propósito. Não é puxar para baixo, é caminhar para cima. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. E uma dica: se for casado ou casada, experimente dizer isso para o marido ou para a esposa, para ver o que vai dar. É necessário a identificação do dizimista e a leitura dos nomes deles em púlpito? Não, penso que não. Essa para mim é uma prática ostentatória perigosa. Eu já vi igreja onde bota lá um hall, lá na porta de entrada do templo, com o nome dos dizimistas e o valor que foi dado. Eu acho que isso é ostentação e um laço do diabo para o orgulho. Você pode botar o nome no envelope? Pode, deve, não tem problema nenhum. A igreja precisa saber. Agora, fazer propaganda disso, porque isso gera concorrência. Fulano de tal é o maior dizimista da igreja. Então, continência para ele. Bobagem isso, irmãos. Sabe por quê? Lembra de Jesus, no pé do gasofilácio, vendo as pessoas entregar? Vinha gente com grande soma de dinheiro, veio uma viúva, 2 moedinhas. Aqui não dá para comprar nem um pão na padaria. Ela ofertou mais, porque
Deus vê como nós, como diferente de nós. Nós olhamos quantidade, Jesus vê fidelidade, integridade. É por isso que nós não podemos permitir que uma igreja seja ostentatória na questão do dízimo. Isso é cair no farisaísmo. Sabendo que ministérios, vou tentar interpretar aqui, sabendo que ministérios têm deturpado os princípios e as motivações, por que avança o tamanho e números, embora espiritualmente enfraquecidos? Como podemos relacionar a defesa de Gamaliel, de Atos 5, 33, 39, possivelmente aquele texto que diz, se é do Senhor, vai prosperar? Por que eles prevalecem, mesmo usurpando do povo? Essa é uma pergunta interessante. Veja bem, primeiro, não é verdade que só as coisas de Deus crescem e o errado não cresce. Partindo desse pressuposto, o islamismo está corretíssimo, que é a religião que mais cresce hoje. Então, o kardecismo também está certo, porque cresce. É claro que uma pregação hoje que agrada os ouvidos, uma pregação que manipula as pessoas, e sobretudo um grupo que é sensível e facilmente manipulado, porque você pega aquilo que ele quer, que é saúde, dinheiro e libertação. Numa religião sincrética como a religião brasileira, uma cultura híbrida como a cultura brasileira, isso vai atrair gente. Mas deixa eu lhes dizer algo, e eu acho que vocês já estão começando a ver isso. Isso tem prazo de validade. Isso vai chegar uma hora de ressaca, e está chegando. Está chegando. As igrejas sérias, que pregam com fidelidade, que amam uma pessoa, não o que ela tem no bolso, estão sendo porto seguro dessas pessoas, decepcionadas, feridas, machucadas, exploradas. Então, o erro vai ser desmascarado. A luz prevalece nas trevas e as trevas não prevalecem sobre a luz. A mentira vem à tona, o engano vem à tona, o mau caratismo vem à tona, a motivação errada vem à tona. Deus não permite que a verdade seja envergonhada pela mentira. Então, pode ter certeza disso, esse sucesso, ele é temporal, mas ele vai ser desmascarado, se não aqui, diante do tribunal de Deus. Amém. Quando vemos Paulo falando sobre coleta para ajudar os crentes pobres, por que ele não usou do dízimo? Bom, a pergunta é subjetiva. Eu não posso dizer por que Paulo não usou a palavra, porque eu não estou no coração, na mente do Paulo. Mas o que é importante é que quando Paulo foi tratar do sustento da obra, que não tem a ver com oferta de assistência social, mas do sustento do ministério, ele puxa para a argumentação dele o mesmo texto que era usado para a sustentação dos levitas e sacerdotes. E lá ele referendo o dízimo. Agora, mesmo nas ofertas, o mesmo princípio do dízimo é estabelecido. Que princípio? O princípio da porcentagem, de acordo com a sua renda, de acordo com o que você tem, com a sua, da proporção, da proporcionalidade, a palavra que eu queria era, da proporcionalidade e da constância. É o mesmo princípio do dízimo. Eu não entrego o dízimo, a não ser que seja um agricultor que faz uma colheita uma vez por ano, 2 vezes por ano, mas se eu recebo o salário
mensalmente, eu entrego o dízimo mensalmente. Como acontece nos Estados Unidos, que às vezes a contribuição é semanal, segue semanal. Se é anual, é a colheita do café que tem uma vez por ano, é anual. Mas é com a proporcionalidade, com a temporalidade com que você recebe e com a proporcionalidade do que você recebe, é que o dízimo deve ser entregue. Bom, você até responde a uma pergunta que foi feita, que é se a gente... muitos críticos falam que o dízimo é dado uma vez só e não diversas vezes. É justamente por causa disso, depende de como que a pessoa recebe. Recebe. Se ela quiser dar diariamente, dependendo do trabalho... Se ela recebe diariamente, entrega diariamente. Ela pode fazer isso. Né? Perfeito. Da entrada geral dos dízimos e ofertas, qual o percentual razoável para salários dos obreiros? Bom, eu penso que essa pergunta é difícil de responder nesse sentido, porque depende da igreja. Por exemplo, uma igreja que tem uma entrada pequena, ela vai usar aí às vezes 10, 20, 30, 40, até 50, até mais para o sustento. Mas uma igreja que tem uma entrada, mega entrada, às vezes ela vai usar 5%, às vezes 3%, depende. Então não tem uma proporcionalidade. O que é princípio é que a igreja deva pagar os seus obreiros de maneira digna. Digna. Então, aqui tem dois extremos, irmãos. O extremo da igreja mão de vaca, porque tem igreja que paga salário de fome, porque tem uma visão errada de que quanto mais miserável financeiramente a pessoa, mais piedosa ela vai ser. E o obreiro que acha que ele é um mega, super mega, top mega, e quer salários astronômicos. Então, acho que precisa trabalhar essas duas coisas. A igreja generosa e o pastor não motivado pelo dinheiro. Em Mateus 23, Jesus está falando aos judeus, em Atos 21 ou 25, 24, 25, a igreja de Jerusalém faz uma diferença de obrigação aos judeus e aos gentios. Não seria este um motivo de, em Mateus 23, ele está falando apenas aos judeus? O dízimo seria apenas aos judeus? Eu acho em absoluto. Até porque quando Paulo está ensinando em Corinto, ele está falando para a igreja gentílica. Então, o mesmo princípio que é usado para judeus, é usado para gentios. A igreja é formada de judeus e gentios. Então, não tem um peso A para um e um peso 0 para o outro. Existe algum registro? Outra pergunta. Aí não tem nada a ver com dízimo e oferta. Então, se alguém mais tiver algumas outras perguntas, pode mandar, que a gente conseguiu responder aqui. Uma vez que fomos concebidos em pecado, totalmente diferente mesmo. As crianças que morrem vão para o céu ou para o inferno? Eita! Se for presbiteriano, ótimo. Pois bem, irmãos, essa é uma pergunta complexa, extremamente complexa. E eu preciso dar um pouquinho de atenção de vocês para o seguinte: não há consenso no meio reformado sobre este assunto. E eu vou explicar. Na Assembleia de Westminster, que se reuniu em 1643 e 1649, no bojo da Guerra Civil, do exército e do parlamento, comandado por Oliver Cromwell e o rei Carlos I, aquela assembleia foi formada por 151 teólogos, alguns deles supralapsarianos e a maioria deles infralapsarianos. O presidente da assembleia era supralapsariano. E a diferença entre supra e infra é que nós somos, via de regra, infra. A confissão de fé, na sua maioria, é infra. É que os decretos de Deus, eles são eternos e unos. Mas a ordem antológica e não cronológica, porque se foi eterno, então não tem 1, 2, 3 depois, é que no supra
Primeiro, Deus decretou criar. Segundo, Deus decretou estabelecer uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Terceiro, Deus decretou enviar Jesus para morrer pelos eleitos. De tal maneira que uma pessoa vai para o céu ou para o inferno pelo decreto divino. No infra, primeiro Deus decretou criar, depois Deus decretou criar, depois Deus decretou permitir a queda, depois Deus decretou salvar alguns pela sua graça e aplicar noutros o seu juízo, de tal maneira que a causa da salvação é a graça, a causa da condenação é o pecado. Jesus Cristo diz que o Espírito Santo vem e ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. A minha visão desse assunto é a visão da igreja americana, que fez uma revisão de um ponto da confissão de fé, da vocação eficaz, que dá o seguinte: a criança morrendo, sendo eleita, vírgula, ela vai para o céu. Meu entendimento disso, foi o que a igreja americana fez, é que nenhuma criança vai para o céu porque é inocente. Nós não cremos nisso. Já fui em funeral de criança, um anjinho, inocente. Não, nenhuma criança é um anjinho. Toda criança é concebida em pecado. E nenhuma criança é salva por ser criança. O que eu creio é que nenhuma criança morre sem que Deus saiba. E que, não tendo ela a condição de responder ao Evangelho, que o Espírito Santo regenera essa criança. E eu não creio, portanto, em condenação de criança ao inferno. Só fechando. Só fechando. Eu creio sim que quando Deus sabe que uma criança vai morrer e Deus sabe todas as coisas, Ele aplica nela a obra regeneradora. Mas a criança não sabe nada. Nem você, que é adulto. A regeneração, nós somos 100% passivos. Nós temos consciência na conversão. Conversão tem dois elementos: arrependimento e fé. Mas na regeneração, eu pergunto a você, que participação você teve quando você foi concebido no ventre da sua mãe? Nenhuma. Você tinha consciência? Também não. Assim nós não temos consciência nem participação nenhuma de nada na regeneração. Agora, a regeneração torna-se pública na conversão. E aí eu tenho consciência, porque eu sou convocado a me arrepender e a crer. Muito embora o arrependimento e a fé também não vêm de mim. É Deus quem dá o arrependimento, e é Deus quem dá a fé. Eu não vou polemizar com isso, e eu peço permissão a você, porque dentro da igreja presbiteriana ou das igrejas reformadas, tem aqueles que creem que nem toda criança que morre está salva. Por Jesus, pela graça, pela obra do Espírito Santo. E outros que creem que toda criança que morre são regeneradas pelo Espírito Santo, porque são eleitas de Deus, são regeneradas pelo Espírito Santo, estão salvas. Eu creio assim, e respeito quem pensa diferente, mas é um entendimento que eu tenho, e que a igreja americana, se vocês lembram lá, a Confissão de Fé, foi revista esse ponto em particular. Repetindo, eu quero transmitir ao senhor uma fala de um pastor. Certa feita ele disse que as pessoas que nascem com má formação cerebral, e essas pessoas que têm paralisia, entendeu? Não conseguem ter uma mentalidade apurada, essas pessoas vão ao inferno. Ele falou isso recentemente. Gostaria de saber a opinião do senhor a respeito disso. Essas pessoas vão para o inferno, ele falou? Eu acho que é uma opinião dele, é uma opinião completamente furada. Não tem base nenhuma na palavra de Deus.
Ao contrário, eu penso que imagine você um ser humano que nasce com síndrome de Down ou qualquer síndrome, vai ser uma eterna criança. Eu entendo o contrário. Eu entendo exatamente o contrário dele. Essa é uma doutrina espírita, muito bem falado. Isso é karma. Isso não é espiritismo. Então é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Tem um texto interessantíssimo em Isaías que fala que nem até os loucos não errarão o caminho. Então já combate isso daí, né? Uma pergunta importantíssima, ainda mais com a cultura católica que a gente tem. Essa daqui. Qual a sua opinião sobre suicídio e a relação disso com a condenação eterna? Muito boa essa pergunta, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu escrevi um livro sobre esse assunto. E se vocês ainda não leram esse livro, eu não sou de fazer propaganda de livro meu. Mas eu gostaria de sugerir a leitura a vocês que são pastores por uma razão muito simples. O suicídio é um dos maiores problemas sociais do mundo. Você deve saber disso. Há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Mais pessoas se matam do que são mortas. Para cada suicídio que é divulgado na imprensa, tem 10 que não são divulgados. Por não entendermos bem esse assunto, você está vendo com muita frequência crentes se matando, pastores se matando. E entra uma grande angústia na alma do povo. O que é que está acontecendo? Então, eu quero ser breve, porque o tempo aqui não nos permite. Esse talvez fosse um assunto de um outro encontro nosso, outra mentoria. Pode ficar agendado se você quiser. Preste atenção nisso. A maior causa do suicídio, o suicídio tem muitas causas, mas a maior é a depressão. Tem causas, problema financeiro, problemas passionais, terminou o namoro, terminou o noivado, terminou o casamento, falência financeira, problemas de saúde, radicalismo religioso, um segredo de Estado que a pessoa guarda e com medo de ser presa e ser torturada, ela não aguenta e conta e vai botar em risco a vida de milhares de pessoas, chamado de suicídio patriótico, etc, etc, etc. O ponto é o seguinte: o ensino, sei lá, da Grécia Antiga, se cortava a mão de quem era suicida. Até recentemente não se sepultava um suicida no cemitério cristão. O ensino romano, católico romano, é que todo suicida é discípulo de Judas Iscariotes. Então preste atenção, o suicídio não tem defesa, nem filosoficamente, nem moralmente, nem teologicamente, nem biblicamente. Nós devemos ser 100% contra o suicídio. Porém, afirmar que se uma pessoa comete suicídio e está no inferno, é ir além do que a Bíblia ensina. E o ponto que eu quero destacar é este: depressão é um assunto pouco entendido na igreja cristã, por duas razões. Primeiro, na linha neopentecostal, você tem T.L. Osborne, que é um evangelista conhecido no mundo inteiro. E ele ensina que depressão é demônio. Então, a pessoa está deprimida, ela está endemoniada ou, no mínimo, oprimida pelo demônio. No outro extremo, na linha calvinista, reformada, você tem J. Adams, que é conhecido dos pastores aqui, Manual do Conselheiro Cristão, todo seminarista estudou J. Adams no seminário. Ele diz que depressão é pecado. Então vamos entender isso aqui. Depressão pode ter a ver com demônio? Pode. Você que é pastor já lidou com tanta gente vindo do ocultismo aí, depressivo, porque está lidando com demônio. Depressão pode ter a ver com pecado? Pode. Você lê lá o Salmo 32, 51, 38, você vê Davi deprimido por causa do pecado. Mas a pergunta é: um crente cheio do Espírito Santo pode ficar deprimido? E a resposta é sim.
Eu estava dando uma palestra aqui em Belo Horizonte certa feita, e quando eu fiz essa pergunta, é possível um crente cheio do Espírito Santo ficar deprimido? Levantou uma jovem no auditório e disse: isso é um absurdo, é impossível. Eu olhei para ela e disse: minha filha, como é que você me explica então um crente cheio do Espírito Santo precisa de óculos, ter miopia? Um crente cheio do Espírito Santo entupiu uma veia do coração e deu um infarto nele e ia morrer. Um crente cheio do Espírito Santo tem uma gastrite. Por que daqui para baixo é uma coisa, daqui para cima é outra? Enquanto a igreja evangélica não entender que depressão é uma doença, que precisa ser tratada com remédio, com terapia e com fé, nós vamos ver, espiritualizado, nós vamos ver crentes se matando. Porque se você já leu sobre depressão, depressão pode levar a pessoa ao suicídio, se não for devidamente tratado. Judas Iscariotes não foi para o inferno porque suicidou. Judas Iscariotes foi para o inferno porque não era convertido. Ele nunca foi regenerado. Eu não sei qual é a sua visão teológica, mas o que nós entendemos, o que eu creio, é que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio nesse negócio de estar salvo de manhã e estar perdido à noite, tá? Ser filho de Deus de manhã e ser filho do diabo à noite, está indo para o céu de manhã e está indo para o inferno à noite. Deus bota no livro da vida e tira do livro da vida. Então, o que eu estou dizendo para você, eu não estou fazendo apologia do suicídio não, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Não estou fazendo mesmo. É uma tragédia o suicídio. O que eu estou lhe dizendo é que uma pessoa crente pode ficar doente, e se não for tratado, ele pode chegar, ele não deve chegar. E você sabe disso, tem mitos. O meu livro tratou exatamente sobre isso: suicídio, causas, mitos e prevenção. Mudei o título do livro agora. Não desista de você, porque estava carimbado demais o título suicídio. A pessoa não chegava, não, ficava com medo de comprar, porque carimbava a vida dela. Mas tem mitos. Se uma pessoa tenta suicídio, não adianta ajudar. 80% das pessoas que se mataram tentaram suicídio. E quando uma pessoa tenta suicídio, ela está dizendo um grito de socorro: me ajude, por favor, porque ele não quer morrer. E só que ele não sabe resolver o problema e pensa que a morte vai ser mais aliviadora para ele do que o sofrimento que ele está passando. Bom, fica por aqui. Isso. Então deixa. Ótimo. Depois a gente vai ter... Como? Uhum. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo mesmo. A Bíblia não ensina isso. Bom, agora, só um pouquinho. O ponto é o seguinte: imagine se a pessoa que se matou não era crente, vai para o inferno. Óbvio. Não creu em Jesus, vai para o inferno. Agora, se essa pessoa era uma pessoa salva, a pergunta é, a crítica é essa: uma pessoa salva nunca suicida. A pergunta é: uma pessoa salva pode ficar doente? E uma pessoa doente, se não tratar, ela pode perder o equilíbrio, perder o siso. Esse é o ponto. Pastor, uma última pergunta e depois uma oração. À vontade. A pergunta pode ser rápida, mas eu acho que é uma curiosidade muito, é uma pergunta que veio aqui, que é sobre essas coisas do céu, que às vezes a gente sabe muito do que não vai ter, mas não sabemos o que vai ter. E a pergunta é: ao ir para o céu, se a criança foi regenerada e ela morreu, se o feto foi regenerado e ele morreu, se Jesus voltou e eu morri, novo ou velho, como é que fica essa pessoa no céu? É uma boa pergunta. Embora a Bíblia não trate... Embora a Bíblia não trate para nós de forma clara sobre isso, pensa comigo num embrião. Aborto, foi abortado. Vai ser um feto glorificado?
Ou pense comigo no vovozinho que morreu com 104 anos, já de bengalinha. Ele vai ser um vovozinho de bengala no céu? Glorificado? Eu creio, e aí a Bíblia não diz isso, irmãos. Não tem nenhum versículo na Bíblia que você vai encontrar, não, quem morreu, feto vai ficar grande, não. O que a Bíblia me ensina é que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E aí eu penso que Jesus teve um corpo perfeito, até porque ele morreu com quantos anos? 33 anos. Um corpo perfeito. E nós vamos ter um corpo perfeito. Nem senilidade, nem puerilidade. Nem um bebê, nem um velhinho. Nós vamos ter um corpo perfeito. Varonilidade perfeita. Então, é isso que a Bíblia me ensina, princípio. Mas você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia que se você morreu criança, você vai ressuscitar adulto, se você morreu velho, você vai ressuscitar jovem. A Bíblia não silencia sobre isso. Não. Não vai ter briga com o espelho, e nem com a balança. Nem com o espelho, nem com a balança.